Olá, boa noite a todos. Estamos aí mais uma vez nesse nosso encontro semanal das quintas-feiras. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro, onde nós buscamos luz, para a nossa jornada, luz para os nossos caminhos, através destes ensinamentos tão preciosos da doutrina espírita, dos ensinamentos do Cristo e de todos os avatares que vieram para iluminar os nossos caminhos, né? Então é muito satisfatório podermos termos este meio aqui de conexão, apesar de estarmos distantes fisicamente, né? Agora nós temos essa facilidade que une os nossos pensamentos, que une os nossos ideais, os nossos sentimentos, na busca de conhecimento, na busca de uma compreensão melhor sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Então, é com muita alegria que nós realizamos esta tarefa, esta conexão aqui. E antecipadamente eu falo para vocês, eu peço, que se vocês gostarem do conteúdo, compartilhem com seus familiares, com seus amigos, para que mais pessoas possam se unir a este ideal, né? Boa noite, Yara, que entrou aí com a gente. Deixa eu ver aqui no Face. A Silvani, boa noite, seu Francisco. Muito obrigado por vocês estarem aí. Yara, meu suporte, fica aí comigo. E a gente vai aí bater um papo hoje, vamos conversar um pouco mais, na verdade, né? Porque na segunda-feira nós já fizemos um vídeo sobre um tema do Evangelho e hoje a gente dá continuidade, né? Vamos falar mais um pouquinho. Hoje nós não temos limite, né? Não que vamos nos estender mais, mas também não temos aquela pressão de terminar no horário, né? Na segunda-feira, como nós fazemos da casa, nós estamos aí ainda com algumas restrições de horário, então a gente precisa, cumprir os horários. Mas hoje aqui o nosso papo é mais aberto e vocês podem estar interagindo aí comigo, né? Vocês podem fazer as suas colocações, vocês podem perguntar e a gente vai trocando ideia, né? Vocês também podem contribuir para o nosso conteúdo. Então vamos dar continuidade. Na segunda-feira nós começamos a falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o tema é Bem-aventurados os aflitos. E nós nos atentamos no item 4 e 6, do 4 ao 6, né? Que fala sobre a causa das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então vamos entender, um pouquinho mais sobre isso. Vamos conversar aí. Quem é que não tem problemas nesta vida? Eu acho que todos nós temos desafios. Eu gosto de chamar problemas de desafios, né? Porque nós precisamos entender que todo obstáculo que nós precisamos ultrapassar, que nós precisamos superar, alguns chamam de obstáculo, ou podemos chamar de problemas, podemos chamar de dificuldade. Eu gosto de falar que são desafios, porque nós precisamos buscar o entendimento de que cada prova, cada obstáculo, cada dificuldade é um degrau que nós estamos subindo na nossa evolução, no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento moral, no nosso crescimento espiritual. Então é importante nós trabalharmos a nossa visão com relação aos nossos problemas, às nossas aflições, né? Eu busquei aqui no Aurélio, no dicionário,
uma definição sobre a aflição, né? Porque é muito bacana a gente entender passo a passo do tema que nós estamos estudando, né? Então, lá no dicionário, no Aurélio, tá assim, ó, aflições é agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento, tortura. Todas essas emoções, vamos chamar assim de emoções, né? Angústia é uma emoção, agonia, tristeza, mágoa, tudo são emoções, né? Todas essas emoções e outras ainda, né? Fazem parte desta definição de aflição, né? Quando nós estamos angustiados, nós estamos aflitos, nós estamos sofrendo. Quando nós estamos com ansiedade, quando estamos agoniados, né? Todas essas emoções fazem parte, né, de uma gama de aflições que nós podemos sentir, né? Cada um tem a sua, cada um tem a sua intensidade, cada um tem o seu momento, né? Então, aflição é isso daí, né? Cada obstáculo, cada dificuldade, né? Cada desafio da nossa vida nos traz uma emoção. Cada um de nós vai entender, sentir e reagir de uma dessas formas que tá aqui, né? Cada um vê a sua dor, cada um sente a sua dor numa intensidade muito particular. E essa intensidade, ela varia de acordo com a forma que nós enxergamos a vida, né? Que forma que nós valorizamos essa dificuldade? Como que nós entendemos esta dificuldade? É muito importante a gente entender, como diz aqui logo no comecinho deste capítulo no Evangelho, que nós precisamos ter uma certeza, né? Para entender as nossas aflições, nós precisamos ter uma certeza de que não é Deus que está nos mandando esta aflição. Nós precisamos ter a convicção de que Deus é aquela grande força criadora universal que nos alimenta, que está agindo intensamente sobre nós o tempo todo, que Deus é perfeição, que Deus é a grande harmonia do universo, né? Esta harmonia que rege todos os processos da nossa vida é Deus. E esta harmonia, ela é perfeita. Tudo acontece como tem que ser. Se Deus é infinitamente bom e justo, toda essa harmonia que rege a nossa vida, os processos da nossa vida, é emanação de Deus. Então tudo é justo. Tudo que acontece é justo. Porque está dentro deste processo harmonioso que é emanada desta grande força criadora, Deus Pai, né? Então, a primeira coisa para nós entendermos as nossas dificuldades, o que são as nossas dificuldades, de onde vêm as nossas dificuldades, o primeiro passo é nós entendermos que Deus não é algo, alguém, um espírito, uma força, seja lá como você entende Deus, não é Ele que nos pune, não é Ele que define o tamanho do nosso sofrimento, não é Ele que define qual o nosso sofrimento. Deus não castiga ninguém. Então, tendo isso muito claro, aí nós começamos a entender os processos da nossa vida,
né? Os nossos processos de dor, de sofrimento e também os nossos processos felizes, de alegria, né? Então, primeiro passo, busquemos o entendimento desta grande força criadora que é Deus, né? Como eu já falei outras vezes, o Livro dos Espíritos, fantástico, né? Sensacional, que traz assim uma riqueza de conhecimentos acerca da nossa origem espiritual, que é a nossa essência, né? É um livro gigante, ele tá aqui, vou até mostrar para vocês, né? Olha como ele é grosso, né? Ele tem mais de 1000 questões, foi elaborado por Allan Kardec, né? Juntamente com um grupo ali de pesquisadores, de professores, de médiums, né? Então eles se juntaram e tiveram a presença de espíritos iluminados que vinham responder as questões que ele fazia. E a primeira questão do Livro dos Espíritos é essa, né? Allan Kardec perguntou para eles o que é Deus. Ele não falou quem é Deus e ele não colocou o que é Deus, não, ele colocou que é Deus para não sugestionar, né? Então ele pergunta que é Deus, né? Porque se Deus fosse alguém, ele perguntaria quem é Deus, né? Mas ele pergunta que é Deus. Isso já sugere que Deus não é um ser como nós, né? É algo que a nossa inteligência humana ainda não consegue definir com clareza. Mas nós precisamos pensar sobre isso, né? Buscar os grandes pensadores, buscar líderes religiosos, né? Que têm uma visão, né? Para nos passar sobre isso. É importante nós buscarmos entender, mas muito mais do que entender, é importante nós buscarmos sentir esta força que age o tempo todo, incessantemente. Esta grande força criadora do universo age em nós, através de nós. É uma força perfeita, infinita, amorosa, sábia, né? É de uma sabedoria infinita que nós não conseguimos dimensionar. Então, sendo perfeito, sábio, infinitamente bom e justo, rege todos os processos da nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida é justo, né? É um outro capítulo também que tem no Livro dos Espíritos, né? Na parte das leis morais, que é a justiça. Então, ali também está explicando sobre a justiça divina, né? Que também a justiça de Deus já está em nós. Nós temos uma noção de justiça, né? Então, entendendo que tudo que acontece na nossa vida é justo, nós damos o primeiro passo no entendimento das nossas aflições. Todas aquelas emoções que eu citei, elas giram em torno das nossas dificuldades, né? Das nossas aflições. André Luiz, né? Através da psicografia do Chico Xavier, ele tem uma extensa obra, né, que ele trouxe para o Chico, né, e o Chico codificou aí pra gente. Ele dá uma explicação, ele diz que existem 3 tipos de dores, né? Então vamos entender o que são esses 3 tipos de dores, que são as nossas aflições, né? O processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento, diz André Luiz, né? Por quê? Ainda no nosso estágio aqui no planeta Terra de provas e expiações, nós só vamos aprender através da vivência. Como ainda, né? Como eu disse na segunda-feira, nós estamos saindo da nossa infância espiritual. Algumas pessoas ainda dizem que nós estamos na infância, né? Então nós estamos ali oscilando
entre a infância e a adolescência. Como eu acredito que já não existe mais tempo para nós relutarmos, para nós fazermos birra, para nós brigarmos com Deus, não existe mais esse tempo. Não tem mais cabimento nós fazermos isso. Tá na hora de nós agirmos como adultos ou pré-adultos, né? Porque nós já entendemos, nós já temos uma inteligência desenvolvida a ponto de saber o que é bom, o que não é bom, né? Então, com esse entendimento, com todas essas explicações que os espíritos nos trazem, né? Que nos dizem que a doutrina espírita é o grande consolador, né? Jesus nos prometeu o Consolador e que é a doutrina espírita. Por quê? Porque Jesus nos trouxe o seu ensinamento, as suas verdades, né? As verdades sobre a nossa vida, sobre Deus Pai. Ele nos trouxe todo o seu ensinamento de amor. Mas como ainda naquela época estávamos na infância espiritual, pouco nós entendemos, quase nada, né? Mas hoje, mais de 2000 anos depois de que ele esteve aqui, nós crescemos um pouquinho. Então nós já conseguimos entender os ensinamentos dele, que veio através da doutrina espírita, né? O que os espíritos fizeram através da codificação? Eles vieram explicar todo o ensinamento de Jesus, né? Então, se tem algum de vocês aí que ainda não conhece a doutrina, né, que está tendo o seu primeiro contato com a doutrina espírita nada mais é do que isso. Os espíritos de luz, né, que cresceram mais, um pouco mais do que nós, que já têm mais compreensão dos processos da vida, eles vieram até Allan Kardec, toda a sua equipe ali, né, o grupo que trabalhava junto com ele, e trouxeram explicações acerca dos ensinamentos do Cristo. Então, isso basicamente é a doutrina, né? Então, voltando aqui nos nossos processos de dor, o André Luiz, ele vem explicar aqui que todo o nosso processo de crescimento espiritual, ele está baseado na dor, porque ainda somos muito imperfeitos, porque nós somos cabeça dura, né? Porque fala uma coisa pra gente e a gente custa a absorver aquilo que está sendo falado pra gente. Há quanto tempo que nós temos aí todo o ensinamento do Cristo e ainda não entendemos, né, a sua palavra. Então, nós aprendemos através da dor. Então, nós precisamos fazer, errar, fazer de novo, muitas vezes errar novamente, fazer de novo e vai nesse processo até nós fazermos da maneira correta. Então, ele fala assim, aqui o primeiro tipo de dor é a dor expiação, né? Então, ele fala assim, que esta dor, ela é de dentro para fora e que ela se arrasta, às vezes uma encarnação inteira, às vezes ela se arrasta por séculos, que é numa encarnação, e nós não aprendemos numa única encarnação, porque somos muito teimosos, né? Porque ainda somos muito endurecidos em nossos sentimentos, em nossas emoções, persistimos, né, com um tipo de pensamento, com um tipo de crença por uma encarnação e muitas vezes arrastamos por várias encarnações. E quando esta dor, expiação, ela é mal sentida, ela pode provocar ainda muitos outros sentimentos, né? Então ele está dizendo assim, que às vezes nós trazemos um tipo de dor, uma expiação, às vezes uma limitação física é uma expiação, né? Só que nós vivenciamos este momento de limitação física com muito peso, com muita revolta, né? Nós não aceitamos, nós não queremos entender que faz parte do nosso processo de crescimento,
que tudo está dentro da lei de causa e efeito, que nós geramos esse sofrimento para nós, então nós não queremos entender isso. E a vida, de várias formas, vai tentando nos explicar. Às vezes é um amigo que vem com uma palavra, às vezes é um livro que nós ganhamos, né? Às vezes é porque nós passamos na frente de um templo, de uma casa espírita e nós somos convidados a entrar, mas quando nós entramos lá, nós não aceitamos aquilo que nos é falado. Então, de várias formas, a vida nos traz, né, os ensinamentos para que nós comecemos a entender as nossas limitações, né, as nossas dores, expiações. Mas nós somos muito enrijecidos ainda espiritualmente, né? Nós temos ainda o espírito muito duro e precisamos aprender com a dor. A dor persiste, que é para nos chamar a atenção, que é para nos mostrar que nós estamos precisando fazer algo diferente, que nós estamos precisando mudar algo em nós, mas nós somos endurecidos, né? Resultado do nosso desequilíbrio mental, emocional, além da deficiência moral. Então, esta dor expiação, ela é resultado do nosso próprio desequilíbrio mental, emocional, que o nosso emocional é algo muitíssimo importante, e também da nossa deficiência moral, como eu disse. A dor tá ali persistindo, que é para nos mostrar que precisamos mudar algo intimamente, né? Pode ser um pensamento, pode ser uma crença, pode ser uma forma de agir, uma forma de ver a vida, uma forma de olhar para o outro, né? Não importa, algo nós precisamos mudar em nós. E esta dor expiação, geralmente, ela é o resultado do mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Então, como todos sabemos, nós temos um livre-arbítrio que é a liberdade de escolha, né? E muitas vezes nós fazemos estas escolhas de uma forma desenfreada. Geralmente, estas escolhas são baseadas no nosso ego. Geralmente, essas escolhas que nós fazemos são para beneficiar a nós mesmos, primeiro nós, né? E quando isso é muito intenso, nós alimentamos o nosso egoísmo, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Aí, consequentemente, fazemos escolhas errôneas, né? Então, esta é a dor expiação. Né? São 3 tipos de dores que ele define aqui pra gente, que nada mais são do que as nossas provas, né? Então aqui é uma prova expiação, né? Toda expiação é uma prova, né? Mas nem toda prova é uma expiação. Aqui no segundo tipo de dor, que ele fala que é a dor evolução. Então essa dor evolução, ela atua de fora para dentro. É algo externo que acontece para nos ensinar. São os desafios que a vida nos oferece como provas, né? A dor evolução são provas para nos esforçarmos na superação e no progresso, através da lei de atração, né? Então esse tipo de dor, de desafio, eu gosto de chamar de desafio, né? Para que ela está sempre baseada no nosso esforço pessoal em superarmos as nossas limitações, em superarmos o nosso ego inflado, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Então elas são mais provas. É um fortalecimento quando bem vivida. Então todas as provas da nossa vida, quando nós encaramos ela de uma forma positiva, buscando a compreensão daquela prova, né, sem muita reclamação, porque quanto mais nós reclamamos, menos nós fazemos, né? Então, esse tipo de dor são as nossas provas diárias,
né? Todos os dias nós temos algum tipo de provação. Todos os seres encarnados têm a sua prova. Nós pedimos essas provas, né? Essas provas, muitas vezes, elas vêm através da lei de causa e efeito. Nós atraímos, né? Como já disse, nós temos o nosso magnetismo, todo o universo, né? Ele trabalha dentro de um magnetismo e nós, além de pedir, muitas provas nós vamos atraindo, né? Com o nosso próprio magnetismo. Então, dependendo da forma como eu vejo a vida, se eu vejo a vida de uma forma positiva, se eu vivencio, né, as minhas experiências de uma forma otimista, sempre enxergando algo de bom, mesmo nas coisas que acontecem, nas dificuldades, eu vejo o que ali tem de bom para mim, qual é o ensinamento daquele momento para mim, porque eu não falei, né? A vida tem uma harmonia e tudo é perfeição. Então, nós vamos atraindo os acontecimentos, nós vamos atraindo as nossas provas para nós de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com aquilo que nós estamos emanando. Então, se eu consigo ver o bem em todas as situações que eu vivo na minha vida, a vida vai me trazendo mais coisa boa. Quanto mais bem eu tenho em mim, mais bem eu vou atrair para mim. E também com o mal é a mesma coisa, né? Quando eu tenho sentimentos egoístas, quando eu tenho sentimento orgulhoso, de vaidade, de preguiça, de má vontade, eu vou atrair pessoas, coisas e fatos na mesma intensidade da minha vibração, né? Então este é o segundo tipo de dor, é a dor evolução, a dor que nos faz crescer, né? Desde que nós não fiquemos reclamando da vida o tempo todo. E o terceiro tipo de dor é dor auxílio. Esta aqui é para todos nós, né? Todos nós passamos, na verdade, todos nós passamos pelos três tipos de dores, né? Com maior ou menor grau de intensidade. Então, a dor auxílio, André Luiz nos explica que é aquela dor que se refere às prolongadas e dolorosas enfermidades que nós contraímos durante a nossa vida, no nosso corpo físico, né? Seja para nos limitar fisicamente, ou seja aquela mais intensa para nos preparar para o momento da nossa viagem, para o momento do nosso desencarne, né? Então, esta é a dor auxílio, aquela que se refere às enfermidades. Essa dor é um auxílio para que a alma se recupere dos enganos e equívocos que comete enquanto encarnada, através de profundas reflexões e benéficas disciplinas para um ingresso respeitável na vida espiritual. Então, como já dizia o nosso amigo Chico Xavier, a dor, a enfermidade é nossa amiga. Porque todas as enfermidades, todos os desequilíbrios do nosso corpo físico estão relacionados às nossas emoções. Então ela vem para nos avisar de que algo está precisando ser feito, algo está precisando ser mudado dentro de nós, né? Por isso que ela é chamada de dor auxílio. O nosso corpo físico, ele é a última expressão do nosso ser aqui no planeta, porque em essência nós somos espírito. E aí nós temos alguns corpos que revestem o nosso espírito, como por exemplo o nosso perispírito, né? Que também é um corpo semimaterial. Ele tem a aparência do nosso corpo físico. E ele reflete, ele se expressa através do nosso corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós nos despojamos apenas do corpo físico, né, desta matéria, e permanece o nosso perispírito, que tem este mesmo formato, né, com pequenas alterações, mas aí já é um assunto à parte, né? Mas basicamente, para nós entendermos,
nós permanecemos com um corpo semimaterial, mas nós levamos o nosso corpo mental, né? Então, por isso que a nossa mente está intimamente ligada ao nosso espírito, à nossa essência. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, não vai morrer com o nosso corpo físico, vai continuar vivo, né? Com o nosso espírito, com o nosso perispírito. As nossas emoções, o nosso corpo emocional, ele também vai permanecer após o nosso desencarne. Aquilo que nós sentimos aqui como encarnados, se nós sentimos raiva de alguém, se nós temos ódio de alguém, se nós amamos profundamente alguém, todos esses sentimentos nós levamos ao desencarnar. Nós não nos desfazemos dele. Então, o nosso corpo físico é a última expressão do nosso ser. E é nele que vai se expressando os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Tudo isso, todo esse conjunto se expressa no nosso corpo físico. Então, a saúde ou a enfermidade do nosso corpo físico está intimamente relacionado àquilo que nós somos na nossa essência, aquilo que nós pensamos de verdade, né? Aquilo, não somente aquilo que nós falamos. Nós falamos com a nossa boca física, então muitas vezes nós não falamos fielmente aquilo que estamos pensando, né? Mas o nosso corpo físico, ele recebe influência daquilo que realmente nós pensamos e daquilo que realmente nós sentimos. Às vezes a gente fala assim, eu tô super feliz, mas com aquela cara assim, eu tô super feliz. Então a minha boca tá falando que eu tô feliz, né? Mas e o meu sentimento? E o meu corpo emocional? O que ele tá transmitindo pro meu corpo físico? Então, o nosso corpo físico expressa aquilo que está na nossa essência. Todas as nossas crenças, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Então, quando o nosso corpo físico adoece, é sinal de que algo está desequilibrado na nossa essência. É sinal de que temos uma linha de pensamento, um padrão de pensamento que não é bacana. É sinal de que nós estamos reprimindo alguma emoção, né? Estamos conduzindo alguma emoção de uma forma que também não é bacana para nós, que não é condizente com a nossa essência, né? Então, meu celular está quase acabando a bateria. Então é importante nós observarmos muito bem esta dor auxílio, que está falando diretamente da nossa essência que se expressa no nosso corpo físico. É importantíssimo nós olharmos, né? Nós educarmos o nosso olhar para entender o que o nosso corpo está dizendo, né? O nosso corpo, quando adoece, uma simples febre, uma simples dor de cabeça está querendo nos dizer alguma coisa, que algo ali dentro não tá legal. Então eu preciso me analisar, eu preciso olhar para dentro de mim, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui, buscar o autoconhecimento, porque quando eu começar a sentir alguma coisa no meu corpo físico, seja uma mudança de temperatura, tudo que o nosso corpo físico estiver fazendo diferente, estiver apresentando para nós de diferente do normal, ele está querendo nos dizer algo. Então nós precisamos nos conhecer, prestar atenção, né? Quando nós vivemos muito no automático, nós dispersamos a nossa atenção para aquilo que está acontecendo fora de nós, né? Então nós precisamos todos os dias, diariamente, ter aquele momento de respirar profundamente, de fazer uma meditação, né? Seja qual for o tipo que é legal para você, que você, né, se sinta
confortável, né? A gente já falou sobre isso, existem vários tipos de meditação, que é aquele momentinho que você vai respirar, que você vai perceber o seu corpo, o que ele está falando para você, se ele está muito cansado, né? Se a sua respiração está ofegante, como que tá, né, a sua pressão arterial. Então é importante nós termos esse momento diário para olhar, para se observar, né? E quando o corpo estiver dizendo algo diferente, aí nós precisamos também olhar para as nossas emoções, olhar para os nossos pensamentos, né? Se aquilo que nós falamos condiz com aquilo que nós sentimos e com aquilo que nós pensamos, né? Tem que ter uma linha fiel, né? Pensamento, sentimento, palavra, atitude, tem que estar tudo na mesma linha. Porque quando uma dessas coisas sai da linha, a gente sofre a consequência, né? Aí vem uma aflição, seja ela como for. Cada um de nós temos a nossa maneira de sentirmos as nossas aflições, né? Então vamos lá, falando sobre as aflições, né? As causas das nossas aflições, elas devem ser procuradas no presente, né? Como diz aqui no Evangelho, a maior parte das nossas aflições se encontram neste momento, nesta vida, porque esta vida é o melhor momento nosso, de todos nós. Estamos vivendo o nosso melhor momento, porque a nossa existência espiritual é uma linha contínua. As vidas, as nossas encarnações são instantes, né? São como estágios que nós vamos fazendo aqui. Mas a nossa vida é uma linha constante. Então, nós vamos acumulando conhecimento através das experiências. E nós vamos nos melhorando. Às vezes, alguns conseguem se melhorar mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, alguns ficam por muito tempo estagnados, mas nós não regredimos como espírito, né? Nós podemos demorar muito, nós podemos ficar por muito tempo paralisados, mas de pouquinho em pouquinho, né? A cada vida, a cada nova encarnação, nós vamos crescendo um pouquinho. Então, este momento que nós estamos vivendo hoje é o nosso melhor momento. Até hoje nós experienciamos, vivenciamos muitas coisas, né? Formamos o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, e hoje nós somos o resultado de todas essas experiências. Então, no Evangelho, Allan Kardec nos diz que hoje nós estamos vivendo o nosso melhor momento e que a maior causa das nossas aflições está aqui no hoje, nesta vida. E elas são resultado das nossas escolhas. Todas as nossas dificuldades, elas são resultado das nossas escolhas, que nós vamos fazendo dia a dia, né? Nós temos o nosso livre arbítrio, né? E dependendo da forma como nós usamos esta nossa liberdade de agir, de escolha, nós vamos ter uma consequência, né? Lei de causa e efeito. Então, nós temos dois tipos de causa para as nossas aflições, né? Nós temos as causas atuais que estão nessa vida. E nós temos as causas anteriores das nossas aflições, que aí sim, né, elas podem estar em outras vidas. Mas quando nós temos dificuldade, o que nós temos que fazer primeiramente? Nós temos que nos questionar. Por exemplo, se eu tenho uma enfermidade, se eu tenho uma limitação física, um desequilíbrio físico, primeiro, eu não tenho que fazer assim, o que eu fiz na outra vida para estar passando por isso? Por esta anemia que eu tenho hoje. Não é assim que funciona. Então, nós temos que questionar o nosso momento presente. Se eu estou, por exemplo, com uma anemia, eu tenho que pensar o que eu ando comendo,
né? O como que está a minha alimentação? Será que eu estou fazendo corretamente? Né? Tô comendo uma comida saudável? Se, por exemplo, eu tenho um problema com um filho que é meio problemático, né? Me dá muito trabalho. Então eu tenho que pensar: ah, e meu filho é o meu karma, né? Eu fiz alguma coisa para ele na outra vida. Não. A primeira questão, os nossos primeiros questionamentos referente a isso devem ser assim: será que eu dei uma educação adequada? Será que eu dei a ele a atenção que eu poderia ter dado? Né? Porque se ele está dando trabalho para mim, é porque é diretamente ligado a mim. É meu filho, é minha responsabilidade. Então, primeiro, pode até ser, tá? Assim, alguém que nós convivemos numa vida passada. Pode ser. Mas primeiro nós precisamos questionar esta vida. Será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito por ele? Será que eu pequei em algum momento, né, na atenção? Porque todos erramos, né? E isto não é pecado. Nós estamos aqui para errar, para observar o nosso erro, para aceitar o nosso erro e fazer diferente, né? O que nós não podemos é continuar, é persistir no erro. Então, uma vez que nós detectamos o erro, nós precisamos fazer diferente. Jesus falava assim, né? Ele falou ali para a mulher adúltera, né? Vai e não peques mais. Ele não julgou, ele não atirou a pedra nela, né? Dizendo, ah, você é mesmo culpada, tome. Não, ele falou, vai e não peques mais, né? Então, a maior parte das nossas aflições nos dias de hoje, nesta vida, estão nesta vida. Se, por exemplo, eu tenho uma desavença com alguém da minha família, ai, porque família é karma mesmo. Família, a gente nasce sempre na mesma família, então é porque aconteceu alguma coisa lá na outra vida e nós estamos tudo pagando agora. É a primeira coisa que vem na cabeça, né? Porque é mais fácil, né? A gente colocar a responsabilidade naquilo que está externo, naquilo que não sou eu, né? É o outro, é a situação. É muito mais fácil do que eu buscar em mim a minha responsabilidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma desavença de família, eu tenho que questionar: será que eu fui injusto em algum momento? Será que eu falei palavras que eu não deveria falar? Será que eu tive atitudes que eu não precisava ter? Será que eu fui atencioso o suficiente com aquela pessoa, com aquelas pessoas, né? Qual era a minha atitude? Então nós precisamos, o primeiro passo para detectar a causa do nosso sofrimento é o questionamento, mas com honestidade, né? Geralmente nós vamos encontrar a causa no momento atual, nesta vida. Quando se esgotarem todas as possibilidades, e existem alguns casos que ficam mais evidentes, sim, nós trazemos também consequências de causas passadas, né? Porque nós fazemos coisas durante a nossa vida, porque somos muito cabeça duras, então não aprendemos, não corrigimos, não questionamos durante uma vida toda. Não existe pessoas que não perdoam. Eu não vou perdoar jamais, a pessoa fala. E às vezes arrasta isso por uma vida toda, né? Tem pessoas também, né, que prejudicam outras pessoas de uma maneira grave, né? Então, por exemplo, tirar a vida de uma pessoa, né, fazer um grande mal para uma pessoa, fica difícil de consertar isso, às vezes, numa encarnação, numa única vida, né? E os sentimentos que a gente guarda, eles são muito fortes, são muito aprisionadores, né? Isso a gente realmente arrasta de uma vida para outra, porque leva um tempo para nós entendermos, para nós observarmos o que realmente estamos sentindo. Depois, segundo passo, admitirmos aquilo que estamos sentindo,
né? E aí buscar algo para transformar esse sentimento. Isso leva um bom tempo. Então, muitas vezes nós arrastamos sim de uma vida para outra, né? Muitos casos, por exemplo, de enfermidade, principalmente quando a criança já nasce com uma enfermidade, também pode estar, muito provavelmente, estará trazendo de uma outra vida, né? Esta enfermidade. Mas existem processos bem mais complexos, né, a respeito dessa questão. E essas enfermidades geralmente elas servem para que nós possamos eliminar um quanto de energia densa que nós acumulamos numa vida passada, né? Porque quando nós fazemos muitas coisas ruins, nós vamos acumulando uma matéria energética no nosso perispírito. Quando nós desencarnamos, simplesmente estar no mundo espiritual não dá condições de nós eliminarmos toda esta matéria densa, né? No mundo espiritual, quando nós desencarnamos, nós vamos nos equilibrar, nos refazer para voltar e eliminar toda essa densidade que nós acumulamos. Então, muitas vezes, sim, nós nascemos com enfermidades, com limitações, muitas vezes mentais, né? Porque nós precisamos desse período dentro desta limitação física para poder eliminar essa densidade energética, né? Então existem processos mais delicados dentro disso que a gente está falando, né? Mas vamos nos conter aqui dentro das aflições atuais e das aflições anteriores a essa vida. Porém, mesmo trazendo essas dificuldades de outras vidas, não adianta nós queremos fazer regressão. Claro, alguns casos terapeuticamente ajudam, mas não é isso que vai fazer você resolver o seu problema, né? Se nós trazemos uma prova, uma expiação de outra vida, uma aflição que vem com a gente de outra vida, é porque dentro de nós existe algo que ainda precisa ser mudado, né? Se eu venho com uma limitação física, não adianta só eu querer eliminar esta energia densa que eu acumulei. Eu só vou eliminar essa energia densa que eu acumulei se eu receber esta limitação física com resignação, com aceitação, com entendimento e com alegria, né? Com um sentimento de gratidão a Deus por estar me dando esta oportunidade. Por isso que a gente vê pessoas que às vezes têm grandes deficiências físicas, mas são pessoas ativas, pessoas que trabalham, pessoas que dão palestras, pessoas que são exemplos de vida, exemplos de superação. Essas pessoas, sim, são exemplos de pessoas que estão trazendo expiações no seu corpo físico, mas estão dando uma grande lição, estão dando um grande salto na sua evolução espiritual, porque estão aceitando e lidando com isso de uma forma construtiva. Estão crescendo com essa deficiência, com essa dificuldade. Quando nós avolumamos a nossa dificuldade, fica muito mais difícil, né? Nós nos prendemos, né? Nós nos amarramos à dificuldade, ao problema, ao sentimento de vítima, que nós somos vítima e nós não somos vítima de ninguém e de nada, né? Porque somos filhos de um pai justo, de um pai bom e justo, né? Então tudo aquilo que nós atraímos para nós é de acordo com o nosso merecimento, é de acordo com a nossa necessidade de aprendizado. Isso é uma coisa muito importante de nós entendermos, né? Nós estamos aqui unicamente para crescer,
Então, tudo da nossa vida, todas as pessoas com quem nos relacionamos, tudo que nos acontece, tudo que nós conquistamos ou tudo aquilo que nós não conseguimos conquistar, faz parte do nosso aprendizado. O que vai fazer com que nós tenhamos sucesso nesse aprendizado é a forma como nós encaramos tudo isso, né? Que deve ser de uma forma positivista, né? De uma forma positiva, buscando o entendimento, né? Buscando o conhecimento. Por isso que a gente fala tanto aqui em conhecimento. Nós precisamos estudar um pouquinho, nós precisamos ouvir as pessoas que estudam, as pessoas que trabalham para nos transmitir algo novo, algo que vai melhorar a nossa vida, que vai nos dar ferramentas, né, para viver de uma forma diferenciada todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, para que possamos superar, né, os nossos desafios. Então, o que é importante nós entendermos? Nós não nascemos para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para sermos felizes, independente da nossa limitação física, da nossa limitação mental, da nossa limitação espiritual. Nós nascemos para aprender, nós nascemos para crescer espiritualmente, principalmente, e moralmente, né? Porque o nosso espírito, ele vai crescer de acordo também com a nossa moralidade, né? O sofrimento está na forma como nós encaramos os obstáculos, mas sobretudo na forma como nós lidamos com esses desafios. Então o sofrimento é do tamanho da nossa visão. O sofrimento, ele tem o tamanho que nós queremos dar para ele. Saibamos sofrer e sofreremos menos, né? Então busquemos o entendimento de todas essas situações difíceis que vêm para a gente, né? Busquemos o aprendizado dentro da dificuldade. Isso vai fazer com que nós sofremos menos, né? Às vezes nós temos uma situação super difícil, mas quando nós olharmos para ela e falarmos para ela, meu Deus, qual é o aprendizado que eu tenho que tirar desse momento? Que eu consiga extrair o melhor dessa situação para o meu crescimento pessoal. É nesta linha que nós devemos olhar para as nossas aflições. Esta é a lição que devemos lembrar em todos os estados depressivos de nossa alma, a fim de nos fortalecermos para o futuro. Então, queremos sofrer menos? Vamos buscar o entendimento, a aceitação, vamos aprender a olhar para os nossos desafios, mas, sobretudo, entender que quando temos um desafio à nossa frente, é porque tem algo dentro de nós que precisa crescer. Tem algo dentro de nós que precisa ser transformado através da nossa reforma íntima, através do autoconhecimento, através do trabalho no bem, né? Então vamos sofrer menos, minha gente. Estamos vivendo aí este momento tão difícil para todos nós, né? Que é essa pandemia. E já foi tão falado, né? Que fica até chato falar de novo. Mas qual é o ensinamento desse momento para a gente? Cada um de nós tem uma necessidade de aprendizado. Então esse momento, ele parece igual para todo mundo, mas cada um de nós vai tirar o melhor deste momento. Cada um de nós pode tirar um aprendizado diferente, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a necessidade de cada um. Então vamos repensar, é um momento excelente para nós pensarmos sobre isso. Qual a maior dificuldade que eu estou sentindo nesta pandemia? Está ali o meu aprendizado.
né? A minha dificuldade é ficar longe das pessoas. A minha dificuldade é o medo de adoecer. Busque, questione-se nesse momento. Qual é a sua grande dificuldade nesse momento? É ali que você precisa trabalhar. É ali que você precisa é, enxergar o que é que você está sentindo, o que é que você está pensando com relação a isso e buscar a sua transformação, buscar o seu melhoramento, buscar o seu aprendizado desse momento, tá bom? Então, falei demais. Deixa eu ver aqui que vocês falaram comigo. Boa noite para vocês. O corpo fala muito mais que palavras. O corpo fala tudo. E o corpo fala a verdade, né? Às vezes as nossas palavras não são tão sinceras, condizentes com aquilo que estamos pensando ou sentindo, mas o nosso corpo é verdadeiro. Ele fala e ele mostra aquilo que realmente nós estamos sentindo. O corpo é reflexo do espírito. Sim, o nosso corpo é um outro tema que a gente pode falar um dia. O nosso corpo ele é construído de acordo com aquilo que nós somos, o conjunto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa crença, e isso se reflete no nosso corpo físico. Hoje em dia se fala muito em somatização. Exatamente, a somatização, o nosso corpo é um corpo somático, né? Então, o nosso corpo, ele expressa a soma de todas as nossas emoções, de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos padrões de pensamento, né? Ele é um corpo somático. A Emily falou aqui, estou lendo o livro Escutando Sentimentos, excelente esse livro. E fala muito sobre descobrirmos nossos sentimentos reais, verdade. Recomendo também, Emily. Um livro muito bom, eu tenho até ele aqui, é que não tá na mão agora. Mas eu também tenho esse livro, Escutando Sentimentos. Verdade, escolhas e consequências. Isso mesmo, gente. Vamos prestar atenção naquilo que nós estamos buscando escolher. Vamos buscar inspiração nos nossos mentores, né? No nosso amigo Jesus, quanta coisa que ele traz pra gente. E vamos buscar também a solução dos nossos problemas em nós mesmos, né? A solução de tudo está em nós. Nós criamos os nossos problemas e a solução para eles está em nós, né? O problema é inevitável, o sofrimento é opcional. Angélica, verdade. O sofrimento é opcional por causa daquilo que eu falei. Como que nós enxergamos o nosso sofrimento? Qual é a dimensão que nós damos para o nosso sofrimento? A pandemia veio trazendo um despertar individual e coletivo. Maravilhoso, verdade. A pandemia veio nos trazer muitas reflexões sobre o que realmente é importante na nossa vida. Antônia Glaucia Alves. Muito obrigada, Antônia. Obrigada, Angélica, por você também estar dando aqui a sua contribuição. Aula maravilhosa, como sempre. Aula maravilhosa, comentários maravilhosos. Muito obrigada. Hoje vocês colocaram comentários e eu amei, né? Pena que tá acabando aqui o meu tempo, vou ter que falar rapidinho, porque no Insta já está acabando o meu tempo. Então, um grande beijo para todos vocês. Muito obrigado por estarmos aqui juntos, que possamos continuar assim, que possamos ter muitos momentos de aprendizado, de reflexão, unindo, né, os nossos pensamentos, unindo todo o nosso conhecimento, contribuindo um para o outro, né? É assim que nós crescemos. E como eu já pedi para vocês, compartilhem, né, este vídeo para que mais pessoas possam entrar nesta vibração, nessa sintonia de aprendizado, de crescimento, com muito amor, com muita simplicidade, não é mesmo? A gente pode ter resgate com sogra também, com cunhadas, nem com a pandemia não vejo mudança. É verdade, nós temos resgate com todos os níveis, né? Com todos os níveis. Ó, o meu Insta vai fechar, tá? Então, um grande beijo para vocês que estão aí. Até a próxima, segunda-feira, 20 horas, estaremos juntos novamente. Um grande beijo para todos vocês.
Pessoal do Face também, agradeço imensamente por vocês estarem aí comigo, né? Por eu poder estar com vocês aí na sua casa, conversando sobre temas tão importantes para todos nós, né? Para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, que possamos sair mais fortes deste momento que estamos vivenciando aí, né? Todos juntos, dando as mãos, unindo os nossos pensamentos, buscando as transformações de que precisamos, que possamos continuar assim, cada vez mais fortes, cada vez mais unidos, não importa a distância física, né? Vamos nos vacinar. Amanhã é meu dia, vou me vacinar, né? Para que muito em breve possamos estar juntos novamente, tá bom? Um grande beijo para todos vocês e até a próxima segunda.